E, assim, na verdade, o meu sonho não era ser arquiteto, né? Jogador de futebol. Não, também não. Ah, Apesar de não? gostar muito de ter Eu essa... sei que você é boleiro assíduo. a gente Até o só não, Rafael Oliveira só disse que tem o não racha dos arquitetos, né? tem. A gente só não ganha dinheiro com futebol, mas a gente joga como se fosse profissional. Ó, Mas, na verdade, o meu sonho mesmo era ser piloto. Né? Piloto de de avião? caça. Piloto de avião, piloto de caça. Sempre Massa tive. também, hein? Pô, Por quê? top. Porque o meu pai sempre trabalhou na aeronáutica, né? E eu... É mesmo? meu pai, CTA ele ali? não é militar, mas ele sempre trabalhou na aeronáutica. Ele trabalhou na Neiva, ele aposentou agora pelo CTA, né? Há uns anos atrás. O final do trabalho dele foi no CTA, mas ele trabalhou na Neiva, trabalhou em outras Que empresas pena, também. que senão a gente já ia se conhecer desde... Aí ele ia no aeroclube lá, pilotar aeromodelos lá, a gente podia se encontrar Na lá. verdade, até surgiu uma época atrás uma possibilidade de a gente morar no CTA, mas a gente não quis sair da Vila Ema. Ah, morava bem, né, pô? Vila Ema, mas a tal, Vila Ema, era antigamente playboyzinho não era ali. isso, não. Melhor não, cara. Melhor não, né? CTA, vamos lá, pô. Porque assim, a gente já tinha muitos amigos, né? Já tinha crescido aqui. Já, Só então, para explicar essa história do CTA, meu pai era militar e o pai do Toninho também, seu Amúlio, Isso. também era militar. E nós éramos vizinhos lá, pô. A gente cresceu junto lá no CTA. Então ele começou a falar que o pai trabalhava na aeronáutica. Eu falei, pô, como que eu não conhecia ele antes, então? Né? Então, assim, eu sempre tive muito contato, né? E era muito vidrado mesmo nessa questão da aviação. Colecionava maquetes, aquelas maquetinhas, né, que a Embraer fazia antes. Tem uns amigos que fizeram AFA, né? Que são pilotos e tal. E aí, assim, eu fiquei com isso na minha cabeça a vida inteira, né? E quando chegou o momento mesmo de partir para ser um piloto, as coisas ficaram mais difíceis, né? Não é fácil. Exatamente. Não é fácil, não. É puxado. Na verdade, assim, né, nessa história de tentar conseguir foi quando o Toninho meio que entrou na minha vida também, entendeu? Coraçãozinho, né? Coraçõezinhos pelo ar. Não, legal. Então, aí assim, Brincadeira, né? que acontece? Quando eu estava no colegial, e na época era colegial, né? A gente é antigo, né? Verdade. Não é mais... Nem é mais esse nome, né? Eu nem ensino sei. Tem médio, um monte. fundamental. Então, quando eu estava no colegial, eu estudava na fundação, né? Quando era a Fundação Sei. Vale Paraibano de Ensino, não tinha Univap ainda. E aí eu fazia o colégio técnico lá. Eu já estava no segundo ano e na época... Qual curso? Técnico de? Então, no segundo ano ainda era básico. A partir do terceiro, eu ia ter que optar pelo curso que tinha e eu ia ter que fazer Mecânica, o curso até o quarto ano. Só que na época a fundação tinha só administração de empresas, biologia e informática. Putz, eu falei, não quero fazer nada disso, cara. Sabe, isso não é para mim. Eu já tinha toda uma pegada assim voltada para desenho e tal, porque a minha mãe, aí já vem do lado da minha mãe. A minha mãe desenha muito bem, minha mãe sempre me incentivou muito essa parte voltada da arte e tal. Tava no DNA, então. Eu falei, putz, não quero fazer nada disso. Aí eu fui conversar com meu pai e falei, olha, eu não quero sair do colégio técnico. Faço qualquer outra coisa, mas não vou fazer. E meu pai estava no CTA, né? Ele falou assim, então vai pro CTA. Termina lá o terceiro colegial no CTA e depois... você estudou lá no Marioto? Fiz só o famoso terceiro. Jegão. Jegão por os íntimos. Só fiz o terceiro ano lá. Aí eu fui para lá para finalizar e depois eu ia tentar o vestibular da AFA, né? E lá você conheceu o Toninho? Então, só que lá eu estava no terceiro ano e o Toninho estava no segundo. Ele estava um ano atrás. E aí então eu conheci você não conheceu? Ele conhecia a Valéria? Valéria. Posso falar essas coisas aqui? Sei lá, pode falar. Valéria Verona? Vilma Verona. É isso, né? Valéria Verona, filho do Verona. Sim, pô, conheço a Então, Valéria eu Verona. conheci a Valéria lá. Sim, me lembro muito bem da Valéria. Nunca mais vi, mas me lembro dela. E fiquei muito amigo dela, né? E ela me confidencialmente que gostava dele. Ô, rapaz, Valéria Verona, hein? Deixa a tia saber disso. Por isso que eu perguntei se podia falar. E aí, assim... Terceiro ano? E aí eu conheci... O Toninho já era casado, já tinha filho. Com 18 anos já. E aí, eu conheci o Toninho paralelamente por causa disso, porque eu andava muito com ela e ela só falava dele, entendeu? Falei, legal. Estranho, bicho. Enfim. Nem era muito junto assim, ali, galera. A gente tinha bastante amizade com a Valéria, com as irmãs dela, com a turminha lá do H deles, né? Então foi mais a Soninha morava lá. Soninha, um monte de gente. Um monte de gente.
né? Enfim, aí eu terminei o terceiro colegial e falei, putz, agora eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu preciso estudar para a AFA, né? E aí eu falei assim, se eu for prestar o vestibular da AFA já direto, assim, eu não vou passar nunca, né? Não, Muito ali é difícil. pesado, Era cara. assim, Precisa de coisa cursinho de... mesmo, Não, era dedicação. coisa assim de 10 mil, 15 mil candidatos para 50 vagas. É, Sendo que metade delas pesado. já vinha da galera do Epicar, né? Aí A galera já... já era treinado para fazer aquele É, vestibular, né? exatamente. Então, eu falei assim, putz, o que eu vou fazer? Daí eu conversei com meu pai, falei, ó, vou ficar um ano parado, eu vou trabalhar. Aí comecei a trabalhar numa locadora de videogames que tinha aberto na época, que é a Pro Games, ali na Ademar de Barros, lembra? Uhum. Não sei se você Cara, eu lembra. acho que eu me lembro. Bem na esquininha lá. Então, aí eu trabalhei lá, Alugava fitinha Sim, de game. videogame, Aí eu trabalhei lá e no outro ano eu resolvi fazer, como fala? Cursinho, Sim. para me preparar pro AFA, no universitário. Lembra do Uhum. antigo universitário? Não tem mais também. Cara, a gente só tá falando coisa antiga, né? Não, hoje em dia é poliedro, né? Então. Esses treinamento para E aí vestibular. eu me matriculei no cursinho do universitário para poder me preparar para o vestibular. Aham. Quando eu entrei na sala, no primeiro dia de aula, quem que estava na sala? Toninho, Mas seu concorrente. ele não lembra, mas eu comprei um videogame com ele também lá. Então, Ah. ó, pra você ver como o negócio já, Não vou né? nem fazer a piada aqui, senão vai pegar mal. Nesse um ano que eu fiquei parado, ele terminou o terceiro colegial e foi fazer o cursinho. Uhum. Aí eu fui fazer também, a gente se encontrou lá, mas mesmo assim a gente não ficou amigo no cursinho, Bom, né? E legal, aí chegou no meio do ano, eu falei, putz, agora é a hora, né? Prestar o vestibular. Prestei e deu a lógica, né? Não passei. Univap, né? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Na AFA, né? Você prestou a AFA. Prestei a AFA Sei. e não passei, né? Aí eu falei assim, putz, meu, eu tinha feito um teste vocacional lá no universitário, né? Certo. Que eles dão pra gente fazer, e tudo tinha dado voltado para arte. Arquitetura, publicidade, propaganda, Uhum. tudo. Eu falei, putz, meu, vou fazer essa arquitetura aí mesmo.